tema específico de hoje é sobre aquecimento de leads e conversão em vendas. Lead frio não vende, não é apenas um dizer, é fato, é verdade. Então o que acontece, pessoal? O que seria o lead frio? Lead frio é quando o cliente ainda não te conhece, não sabe se você tem conhecimento, se você atende bem, se você é uma pessoa ética, se você está vendendo um imóvel e aquele imóvel está tudo certo, se a transação imobiliária vai ser segura, entende? Então, esse é o lead frio. Então, seria aquele primeiro contato que a pessoa vai ter contigo, seja via marketing ou por, digamos, uma indicação, mas sem maiores detalhes, entende? Na atualidade, no marketing digital, o lead que vem, ele é considerado um lead muito frio, porque até você conhecer o cliente te conhecer, vai um período. Esse período é essencial nas negociações. Então, o que seria o aquecimento de lead? É aquele momento que o cliente vai conhecer você, corretora, vai saber quais tipos de imóvel você trabalha, como você se posiciona no mercado. É um conjunto de fatores. Existem muitos clientes que são pessoas mais fechadas, outras retraídas, outras desconfiadas. E tem muitas pessoas que muitas vezes cadastram, mostram interesse por um imóvel, mas ele, na verdade, foi momentâneo naquele momento que apareceu o marketing para ele. E daqui a pouco ele não quer mais o imóvel. E continua sendo um lead frio, não tem como aquecer. Resumindo, importante usar a metodologia de Bunch, usar a AIDA para classificar previamente o lead. Sobre esse assunto, no ano passado eu já falei, futuramente estarei voltando, mas hoje o nosso foco principal é sobre aquecimento de lead. O lead chegou, então você tem que começar o diálogo com o lead para ver qual é o momento dele, se é um momento de compra no presente ou se ele tem uma projeção, uma perspectiva de fazer a compra desse imóvel daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, entende? Então é muito importante quando chega um lead novo, que ele é conhecido como lead frio porque ele não tem o conhecimento contigo. A partir do momento que você faz o relacionamento em saber mais quais são as dores daquele lead, o que ele procura como transformação, né? E você vai apresentar a solução para ele. Então, por exemplo, um lead chega ali para comprar você está no plantão, num loteamento de lotes, um exemplo. Ou você fez uma campanha de loteamento. E você impulsionou e atraiu aquele lead. Então, ele é um lead frio. Pode ser que ele esteja apenas procurando lote para comprar e às vezes não é bem isso. Ele preencheu ali o lead ou passou no loteamento para saber um pouco como que funciona, né? As vendas daquele loteamento, mas as dores dele e a transformação que ele procura, ele não fala, não declara, não detalha. Então, o que você tem que fazer? A partir do momento que você consegue ter maior diálogo com ele, saber, né, fazer algumas perguntas básicas, né? Qual o teu desejo? Você procura lote para futuramente construir? Lote com construção? Vai ser financiável ou não? Se vai ser com recursos próprios? O que é mais importante para você? Quais são os itens que você não abre a mão para você e para a tua família? O que você não quer para você e para a tua família? É um diferencial para ti? Apartamento, casa, bem localizado, perto do quê? Para quem, né? Então, sempre o motivo, a motivação,
de adquirir um imóvel aconchegante, o lead ele vai procurar, normalmente para satisfazer as necessidades dele, mas também está muito relacionado ao conjunto familiar. Então é muito importante saber dessa situação. Outro item essencial para saber, orçamento. Então tem que saber qual é o orçamento desse lead, em que momento ele vai poder comprar, se ele já tem entrada, ou ele tem entrada e fundo de garantia vai financiar, ou se é totalmente com recursos próprios, ou se tem familiares que vai ajudar. Então esse relacionamento, o entender quais são as dores, quais são as transformações que o lead precisa e o que é o orçamento dele, esse diálogo é necessário para que ocorra o aquecimento do lead. A partir do momento que você aquece o lead vai saber um pouco mais de quem você é profissionalmente, entende? E você vai conseguir colher desse lead o que ele procura, o que ele deseja, o que ele não quer mais passar de algumas dores que teve durante a vida em relação a imóveis. Então, tudo isso é um conjunto de fatores, né, em relação ao aquecimento do lead, entende? Então, por exemplo, chegou um lead, aí a pessoa diz, olha, estou procurando um imóvel, mas eu não quero um imóvel em local perigoso, porque eu tenho aversão à violência, aí a pessoa, né, por exemplo, ela vai dizer, olha, fomos vítimas de assalto, então você vai ter que procurar o imóvel mais seguro para ele. Aí tem que ver se ele vai querer morar em apartamento, em andares mais altos, em um condomínio que tem muita segurança, ou em casa. Então você tem que ter diálogo. E a partir do momento que você começa a ter diálogo, você vai saber o que o lead quer e vai aquecendo, vai estreitando o relacionamento, certo? Então isso é essencial. É muito importante para o cliente, para o lead, para ele essencial é que a corretora seja receptiva, que escute ele, que tenha escuta ativa, né? Normalmente eu digo assim, é muito importante a gente ouvir mais do que o cliente precisa e a gente falar menos. E falar assuntos pertinentes à necessidade daquele lead. Tem a hora certa de falar, né? Então, mas tem que ser assertiva nas perguntas. O que, para quem, entende? E são assuntos que muitas vezes o lead ele quer omitir, se ele quer comprar à vista, com recursos próprios, por falta de conhecimento, de segurança, aí ele acaba omitindo, mas é muito importante que haja o diálogo entre a corretora e o cliente nesse sentido para que a corretora possa estar ajudando aquele lead com o imóvel adequado, entender bem o momento dele, entender as dores, a transformação que ele procura, e você apresenta, eu digo assim, o CTA, né? Que é o que você vai estar curando as dores desse cliente, desse lead. Por isso que sempre é essencial, lead aquecido, chances de conversão em vendas 99%, entende? Agora, se você não tem o lead aquecido, o lead vai sempre achar a objeção, ou do local, ou do valor, ou quer barganhar o preço. A partir do momento que o lead, ele confia no teu trabalho, você tem posicionamento, você direciona, conduz ele ao imóvel que ele procura, aí esse lead vai dizer, nossa, essa é a corretora que eu quero, porque ela entende das minhas necessidades, ela entendeu que o meu orçamento é X, ela entendeu que para eu adquirir esse imóvel, eu vou ter uma entrada, um pouco de FGTS e o restante vou fazer financiamento. Ela entendeu que aquele imóvel tem que estar próximo à escola, porque tem filhos
idade escolar que estudam naquela região, que a esposa ou ele, né, trabalha ali próximo, entende? Então são vários fatores importantes para você ir conversando com o lead e vai aquecendo. Aí chega um momento que o cliente lead, ele vai dizer, nossa, é bem isso que eu quero. Aí a corretora, nessa altura do campeonato, não adianta apresentar um leque de opções, né? Porque aí acaba que perdendo tempo e o lead também começa a ficar confuso. Então é muito importante você filtrar, ver o que efetivamente esse lead precisa e apresentar, eu digo, em média 2 imóveis assertivos, A ou B. A partir do momento que você tem o lead aquecido, as chances de negociação é muito rápido, entende? E é muito certeiro, porque você vai entender o que teu cliente procura e ele vai se sentir confiante, seguro em estar negociando contigo, porque você entendeu o que ele precisa, o que ele não quer de experiências negativas, você consegue direcionar para uma negociação mais segura, mais assertiva. Eu sempre digo, né, que o bem imóvel é normalmente um dos bens de maior valor que o ser humano compra, né? São poucos que têm acesso ao imóvel próprio, quem já tem um imóvel próprio quer melhorar ou quer partir para investimentos, também é algo de valor muito alto. Então é muito importante que você respeite o momento do teu cliente, que saiba quando que ele quer fazer essa operação. Digamos que ele te procurou hoje, mas ele diz assim, olha, eu só vou ter orçamento no ano que vem. Mas é importante saber o quanto ele tem de entrada, para ver que de repente nesse diálogo, nessa conversa, você vai conseguir saber exatamente qual é o momento dele. Por isso que é muito importante. Então, o lead chegou, primeiro você tem que fazer a triagem, né? Usar a metodologia de Bunch, de AIDA, e depois você fazer o aquecimento com o lead, para entender a real necessidade dele. A partir do momento que você sabe a real necessidade daquele lead, quais são as dores que ele tem e a transformação que ele procura, muda tudo. Aí o valor não é empecilho na negociação. E o lead não vai ele não vai ficar apresentando objeções, e sim, ele vai estar apresentando mais flexibilidade na negociação, porque você, como corretora, está entendendo qual o momento dele, o que ele precisa. Você vai transmitir segurança, vai mostrar uma certidão de inteiro teor atualizada ou recente, né? Se ele estiver já ali praticamente fechando o negócio ou estiver um pouco insegura, você apresenta todos os documentos, né? Para aquele lead, aí ele já passa a confiar em ti. Aí você leva ele lá, mostra, esse é o mapa, aqui tá a descrição da certidão da matrícula. Você pega o teu celular, você puxa ali a localização em tempo real, né? E você diz, tá aqui, fechou, confere, beleza? Para ter ideia, eventualmente tem documentos de imóvel, matrícula, que às vezes a descrição está no lugar e o proprietário acha que o lote é outro. Eu já tive casos recentes numa avaliação, que eu fui contratada para fazer uma avaliação, sempre eu solicito o documento previamente, e nesse caso específico, o imóvel que era garantia de avaliação não tinha nada a ver com o endereço que estava lá. Aí eu não quis fazer a avaliação porque ia comprometer. Então é muito importante que você, corretora de imóveis, tenha esse cuidado de se certificar na angariação. Aí quando estiver negociando, você chama o lead, né? Ele mostrou certo interesse, só que ele está um pouco com dificuldades. É você aquecer esse lead, tendo diálogo, mostrando o porquê é segura aquela negociação, mostrando documentação, fazendo referência. Então, gente, é essencial aquecimento de lead. Por isso que diz assim, lead frio não vende. E é verdade.
Lead frio é quem não te conhece. Como que um ser humano vai comprar o bem mais caro da vida dele de alguém que ele não conhece? Entendeu? Por isso que é importante o relacionamento, o aquecimento de lead. A partir do momento que você tem contato, diálogo e você começa a entender as necessidades desse lead, você começou a gerar o relacionamento. Por exemplo, quem aqui vai comprar um bem de valor alto de um desconhecido? Primeiro você vai tentar conhecer essa pessoa, pegar referências para ver se esse profissional é idôneo, entende? Ainda mais nos tempos atuais, que a maioria dos leads que vem do digital, não vem de você estar ali com a imobiliária de porta aberta. A maioria das negociações acontece através do digital, entende? Aí você faz a captação do lead pela internet, normalmente impulsionando marketing. Então, pessoal, seria sobre isso. Então, o tema principal, aquecimento de leads e conversão de vendas. A partir do momento que o lead estiver aquecido, você entender de fato o que o teu lead procura, você apresenta duas opções, A ou B, para ver se é de agrado ou não daquele lead. A partir daí, aí o lead vai dizer, não, é esse tipo que eu gosto, não é desse esse estilo eu não gosto de imóvel. Você começa a fazer o funil. Daqui a pouco você consegue vender e finalizar a negociação. Por isso que é muito importante ter o aquecimento de lead. Eu ensino na minha mentoria, método presença de valor, também fazer a qualificação de leads pelo método de Bunch, utilizando a AIDA, fazer o aquecimento. Eu ensino algumas palavras-chave para fazer a pergunta. E a partir do momento que você está fazendo relacionamento com o lead, você não está sendo chata. Você, na verdade, está fazendo a condução do diálogo para que a negociação seja mais assertiva, que seja para a realização do sonho daquele lead, o imóvel mais completo e ideal ao que o lead procura. A partir disso, com certeza, se fechando a negociação, o lead ele vai te procurar. Aí você consegue ter um lead para, eu brinco assim, para a vida toda. Eu tenho clientes que eu vendi imóveis 3 vezes ao longo desse 9 anos e pouco. Esse ano vai fazer 10 anos de corretagem, entende? Então é muito importante você ter lead qualificado, né? E além de ter lead qualificado, o melhor lead é aquele cliente que a gente já tem. Aquele cliente de carteirinha, e ele, além dele fazer a recompra, ele vai estar indicando para outros colegas também. Tá, pessoal? Então, para quem é mulher corretora, comente, eu quero crescimento, ou também vamos focar relacionamento, que é a palavra-chave do aquecimento de leads para conversão das vendas. Comenta, eu quero crescimento ou relacionamento, tá? Então vamos combinar, é uma palavra mais curta do que uma frase. Então comente relacionamento. Agradeço de coração a todos que me acompanharam nesta live de hoje. Lembrando que durante o mês de janeiro, todas as terças e quintas-feiras, às 20 horas, haverá live, que faz parte do ciclo de crescimento, e hoje é a terceira live de 8 lives que acontecerá no mês de janeiro. Muito obrigada, tenha uma boa noite e até a próxima.